Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Bom dia, meu amado irmão, bom dia, minha amada igreja, graça e paz. É um prazer e um privilégio estarmos novamente juntos, quando nesta manhã nós estaremos meditando num trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de Miqueias, no capítulo 6, dos versículos 6 a 8. Leiamos a palavra do nosso Deus. Ela diz assim: Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Oremos na manhã desse dia. Amado Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos lendo a tua palavra, Deus. Quando na manhã desse dia nós pedimos a ti, ó Deus, para que o teu Espírito Santo possa iluminar, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações e assim, ó Deus, nos capacitar, ó Deus, a cumprir a tua palavra, Deus. Assim como ela nos diz, ó Deus, a prática da justiça
o amor, a misericórdia e o andar humildemente contigo, Deus. Que assim seja o nosso proceder, que assim seja o nosso andar, que assim seja a vida da tua igreja em todo o tempo, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, o trecho selecionado é um trecho em que o profeta Miqueias chama o povo, né, ao arrependimento, né? Ele diz nesse capítulo que Deus chamará o povo a juízo por conta do que o povo andava fazendo, né? O contexto em que Miqueias está anunciando essas palavras é um contexto em que Deus chama o povo a juízo, ou seja, Deus aqui pergunta no versículo 3, povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Né? E aí ele diz, né, responde-me. E o povo não tem com que responder. Ora, o que acontecia? O povo estava se esquecendo da ação salvífica do Senhor quando resgatou o povo do Egito e introduziu na terra seca. E todo aquele percurso, todo aquele trecho, todo aquele tempo em que Deus resgatou com mão forte, sustentou e conduziu o povo, estava sendo esquecido. E aí a gente chega aqui, né, ao povo preocupado, como se apresentar diante de Deus. Por isso que na manhã deste dia, nós escolhemos um tema para esse texto. O tema é um pedido irrecusável, né? Graças ao nosso bom Deus, Ele nos faz esse pedido. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Ora, irmãos, é um tema bem atual, porque nós vivemos uma sociedade em que as pessoas estão com as mesmas práticas do povo de Israel e Samaria, a quem foi dirigida essas palavras, né? Nós vemos, né, em todo momento corrupção, ganância, briga pelo poder, né, intrigas. Não é diferente do nosso atual momento, né? E naquele período, Miqueias estava vendo isso e estava denunciando e falando que Deus traria um juízo sobre aquele povo. Mas nós vamos nos ater neste dia a um pedido irrecusável, a um pedido feito pelo nosso Deus. Ora, se continuamente o povo, né, estava errando e quando foi chamado a juízo diante de Deus queria dar um jeitinho, né, queria, né, apresentar perante ele com bezerros, agradecer, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, ou seja, eles queriam comprar esse perdão pelos seus pecados, como diz aqui o versículo 7, através de sacrifícios, através de rituais, através daquilo que eles podiam oferecer a Deus, quando na realidade o homem não deixa de ser em todo tempo, sem Deus, miserável, pobre e nu, totalmente depravado. Não há o que o homem possa apresentar a Deus para conseguir o perdão, conseguir, né, a transformação do seu coração, a transformação da sua vida. Ora, para essas perguntas que se faz, com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, não há outra possibilidade de que o homem se apresente diante de Deus se não for justificado mediante a fé em Jesus Cristo, se não for lavado e remido no sangue do Cordeiro, se não for alcançado e transformado pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E é interessante que, na manhã deste dia, um pedido irrecusável é feito pelo próprio Deus. E muitas vezes nós temos nos recusado, nós temos aberto mão da proposta de Deus em prol de viver como esse povo, de viver com o nosso coração, de viver de acordo com a nossa vontade. É interessante
que o versículo 8 realmente resume um esquema simples, né? Toda uma maneira de viver corretamente, o que o povo não estava fazendo. Se você observar, o afastamento daquele povo e o afastamento de hoje é a causa de todos os problemas, é a causa de todos os males na nossa sociedade. O afastamento de Deus ocasiona isso, né? O versículo 8 apresenta a solução para um impasse que o povo se encontra. Ora, como me apresentarei ante o Senhor? Ao ler essa passagem, logo nos vem à mente a pregação e a ação de Jesus Cristo, que viveu em prol da justiça, que amou a misericórdia, que andou humildemente diante de Deus. E a única resposta e o único jeito, né, o único meio para que alguém se apresente ante ao Senhor é através de Jesus Cristo, né? O Cristo crucificado na cruz é a resposta trágica e vergonhosa para essas perguntas que são feitas aqui no 6 e no 7. Como me apresentarei? Porventura vou levar holocausto, 10.000 ribeiros de azeite? Que darei o meu primogênito pela minha transgressão? Ora, essas perguntas, essas conjecturas do povo são vergonhosas. E são, como Isaías nos fala, como trapos de imundícia diante do nosso Deus. Cristo crucificado na cruz é a resposta trágica e vergonhosa para essas perguntas. Com que me apresentarei ante ao Senhor? Não há uma outra possibilidade que não seja se apresentar diante dele com Jesus Cristo. Se Deus olhar para nós, para as nossas vidas, para os nossos corações e não enxergar o sacrifício vicário de Cristo, como a palavra de Deus nos diz, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? Se ele olhar para nós e não enxergar Cristo, já estamos, como a palavra nos diz, condenados. Cristo ressurreto, né, é a concretização maravilhosa de tudo isso que nós vemos aqui no versículo 8. A verdadeira vida está realmente em viver em conformidade com o que o Pai assim pede. Uma vida com a prática da justiça, o amor à misericórdia, o andar humildemente com Deus. Nós vemos que hoje os nossos dias são diferentes. As pessoas em todo o tempo querem tirar proveito, querem lucrar, querem se dar bem, querem estar no comando, querem estar numa posição de poder, e não é isso o que Deus nos orienta, não é isso que Deus nos ensina em sua palavra, né? Como povo de Deus, nós somos chamados a vivenciarmos essas palavras, a ter uma vida pautada nisto, né? Elas representam a alternativa, né, ao desespero em que o mundo se encontra. Ora, não há outra alternativa, não há outro meio de se viver, né? O povo de Israel, né, através de Miqueias, recebeu, né, uma solução para aquele problema. Era praticar a justiça, era amar a misericórdia, era andar humildemente com Deus. Hoje, nós também recebemos, só que através de Jesus Cristo, que é a salvação, que é o meio de nos salvar do pecado. Assim como eles estavam preocupados, né, pelo pecado da minha alma, pelo que eu tenho cometido, da forma que eu tenho me comportado, pela forma como eu tenho vivido. Não há outra solução, não há outra alternativa senão através de Jesus Cristo. E é interessante que o próprio Deus nos fala o que é bom. E muitas das vezes nós abrimos mão do que Deus tem nos mostrado, do que Deus tem nos falado, do que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem para nós em todo o tempo, independente de pandemia, independente de qualquer outra coisa, será sempre bom. Sempre bom.
E essas três, e eu gostaria de na manhã desse dia, falar sobre esses três requisitos para as nossas vidas, que é a prática da justiça, o amor à misericórdia e andar humildemente. Lembrando que não há condição alguma de vivermos dessa forma se não for através de Jesus Cristo. Paulo vai nos dizer que nós fomos entregues a uma mentalidade, né, depravada em Romanos 1, 28. Ele fala que nessa condição em que recusamos ou negamos o nosso Deus, nós fomos, né, capítulo 1, 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. E lá no versículo 29 vai falar que cheios, inclusive, de injustiça. Ora, a única coisa que nós praticamos é atos de injustiça. Se não for mediante a justificação de Jesus Cristo, não há outro meio. E ele nos fala aqui no versículo 16, né? Se revela no Evangelho, se revela na pessoa, na vida, na ação, na morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outra forma de termos uma vida justa, uma vida que não seja justificada diante do nosso Deus. Porque senão, lembrando novamente, como diz Isaías, todos os nossos atos de justiça serão como trapos de imundícia. Não obstante, somos ainda exortados a praticar a justiça, de acordo com Jeremias 22:3. Executai o direito e a justiça. E Jesus Cristo ainda nos fala que a nossa justiça deve exceder em muito a justiça dos fariseus, em Mateus 5:20. Então não há meios de praticarmos a justiça se não for através de Jesus Cristo. E mais, a prática da justiça, como a palavra de Deus nos diz em 1 João 2:29, é uma característica de todo aquele que é nascido dele. Diz a palavra de Deus, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ao passo que quem não pratica a justiça, de acordo com 1 João 3:10, é filho do diabo, ou seja, não nasceu de novo. Então, nós temos que ter em mente que a prática da justiça é mediante a justificação que nós recebemos em Jesus Cristo. E assim nós andaremos de forma justa, com a prática da justiça, como Cristo andou. E o segundo aspecto é amar a misericórdia. Ora, a misericórdia é uma das expressões do amor de Deus, né? É uma das manifestações do amor de Deus. O amor de Deus se manifesta, né, através da sua bondade, através da sua longanimidade, da sua graça, mas também da sua misericórdia. E Romanos 1:31 diz que antes também nós vivíamos sem misericórdia, ou seja, sem essa condição de amar a Deus e ao próximo, de sentir, como o termo nos diz, né, é uma expressão de origem latina, formada pela junção de miserere, que é ter compaixão, e cordis, coração, ou seja, ter compaixão do coração. Não, antes nós não tínhamos condição. Depravado, não podíamos ter esse sentimento no coração, né? Que significa ter capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente, de aproximar, né, os nossos sentimentos dos sentimentos de alguém, de ser solidário com uma pessoa. Nós antes não tínhamos condições. E esse povo, nesse período diante de Miqueias, né, está sendo denunciado porque esqueceu exatamente isso.
porque deixou de praticar. Ou seja, afastando-se de Deus, afastando-se das orientações da palavra de Deus, não há como nós vivermos, não há como praticarmos a misericórdia. E é interessante que Deus é o Deus, né, que é o Senhor que, conforme Miqueias diz em 7,18, né, o Senhor tem prazer na misericórdia. Efésios 2,4 vai dizer que ele é rico em misericórdia. E ainda, nós o chamamos e o conhecemos como Pai da Misericórdia. E Jesus Cristo nos traz a orientação ainda lá no Sermão do Monte, em Mateus 5,7. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, uma vez renovados, nascidos, regenerados em Cristo, nós estaremos vivendo uma vida de misericórdia. E é o que Oséias 6,6 diz: eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E era exatamente isso que o povo estava fazendo. Contrário, ou seja, estava preocupado com os sacrifícios, com os holocaustos, com a vida aparente, com a vida externa, com a aparência externa, mas não preocupado com o coração. Quando na realidade o que Deus queria era o conhecimento, era a proximidade, era a intimidade, era uma vida segundo o desejo, segundo a palavra do nosso Deus. Antes, né, de sermos alcançados pela graça e misericórdia de Cristo, o novo nascimento deve produzir em nós gratidão, ao invés de murmuração, né? Temos de reconhecer, como Jeremias, que nos fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ela, a cada dia, a cada momento, se renova, a cada manhã. Antes de nos queixar dos nossos próprios pecados, como nos fala lá em Lamentações 3,29. Uma vida de misericórdia, uma vida alcançada pela misericórdia de Deus, deve nos levar a glorificar, a viver para a honra e glória dele. Como nos diz Jesus, né? Somos luz e sal. Então nós temos que irradiar, nós temos que demonstrar, nós temos que viver uma vida de misericórdia. Serve de advertência, como nós dissemos lá em Mateus 5,7. Os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Deve servir, né, de estímulo a uma vida consagrada ao nosso Deus. Deve ainda, né, nos levar, nos estimular a orar, a buscar, né, a suplicar a Deus que nos ajude a viver uma vida misericordiosa, uma vida onde nós possamos ter um relacionamento horizontal com os nossos irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor, mas também uma vida vertical com o nosso Deus, com base na misericórdia. Antes de agirmos, de falarmos, de tomarmos as decisões, vamos nos pautar antes na misericórdia, né? Deus nos convida a praticar a justiça, mas antes da justiça, a justiça é dar aquilo, né, que é devido. E a misericórdia é exatamente dar aquilo que não é devido, que não é merecido. Foi o que recebemos. Com graça e com misericórdia, nós fomos resgatados, pois nós merecíamos a aplicação da justiça, mas Deus agiu com graça e misericórdia nos resgatando. E assim deve ser o nosso proceder, deve ser o nosso agir, deve ser o nosso trato com as pessoas que estão ao nosso redor. Deve ser o nosso olhar para o mundo, não simplesmente com a dureza
da justiça, mas com amor, com misericórdia. E finalmente, que andes humildemente com teu Deus. Ora, nós temos referências, né, de que em todo tempo Deus concede graça aos humildes, de acordo com Provérbios 3,34. E ele ainda nos fala lá em Provérbios que a humildade precede a honra. Ou seja, aquele povo havia esquecido desta forma de viver. Estava vivendo de forma soberba, de forma regalada, da forma que lhe agradava, sem se submeter, sem fazer conforme Pedro nos orienta, Tiago nos orienta, a nos humilharmos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, para que no kairós dele, cuidando de nós, Ele nos dê a vitória necessária, Ele nos ajude a passar por todos os percursos de nossa vida. E nós estamos vivendo um momento difícil, um momento em que a pandemia está gerando, estresse, gerando ansiedade, gerando desemprego, gerando mais corrupção e morte. Mas nos humilhando, andando humildemente com Deus, nós passaremos por esse período, nós passaremos por essa fase da vida e nós seremos, ao tempo de Deus, exaltados conforme a palavra dele diz. Ainda, Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso essa orientação, por isso esse pedido de Deus, por isso esse pedido irrecusável, do qual não abriremos mão, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós suplicaremos para que Ele assim nos ajude a vivermos, na prática da justiça, amando a misericórdia em todo tempo e andando humildemente com o nosso Deus. Que a boa mão dele nos conduza nesse momento difícil, nesse momento onde as pessoas estão distantes de toda essa orientação do nosso Deus, distantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós fomos chamados, assim como Israel daquele tempo, nós somos a igreja hoje, nós fomos chamados para resplandecer, tudo isso, para mostrar, para demonstrar que o mundo sem a justiça, sem a justificação em Cristo Jesus, sem a misericórdia do nosso Deus, não tem um rumo que nos traga alegria. Andar humildemente com o nosso Deus, nos submetendo a Ele, sabendo a quem temos servido, em quem temos crido, e que Ele é capaz, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia, de nos conduzir em todo o tempo. Que Deus nos abençoe e que este pedido irrecusável, esse pedido que nós diríamos encarecido de Deus, de que nós possamos atendê-lo, que nós não venhamos a abrir mão, que nós não deixemos de lado. São tantos os pedidos que nós ouvimos que muitas das vezes nós nos confundimos, mas esse pedido do nosso Senhor é um pedido que nós iremos atender prontamente. Que Deus nos abençoe. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pela porção da Tua palavra que lemos e podemos, meu Deus, meditar na manhã desse dia. Quero te suplicar, Pai, para que em todo tempo, antes, ó Deus, de julgarmos, antes de agirmos, ó Deus, antes de qualquer coisa, Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a observar a Tua justiça, ó Deus, a observar segundo aquilo que Cristo nos orienta, ó Deus, a ainda, ó Deus, agir com graça, com misericórdia, ó Deus, para com as pessoas que estão ao nosso redor, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, muda, Senhor, o nosso coração, o nosso proceder, para que a prática da justiça, o amor, a misericórdia e
o andar humildemente sejam, ó Deus, as marcas da tua igreja. Seja, ó Deus, o nosso andar, o nosso proceder, ó Deus. Nós oramos agradecidos e te suplicamos, Pai, para que a tua igreja seja, na manhã deste dia, abençoada em nome de Jesus. Amém.